Book Voice é um projeto criado pelo Agilis Institute e objetiva levar conhecimento de valor de forma bem descomplicada para que você possa ler mais em menos tempo, aprendendo mais. Livro Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos, de Carlos Barbieri, editora Alta Books. As leis de proteção de dados certamente mudam o cenário da governança de dados e de seu relacionamento com outros aspectos de dados e processos, além dos óbvios, como segurança e privacidade. Esses conceitos sempre fizeram parte dos processos de gestão de dados, conforme visto no DAMA DMBOK e em outros frameworks de dados. O que aconteceu foi que os hackers prestaram um serviço involuntário a esses conceitos, antecipando a necessidade de se trabalhar mais intensamente a questão da segurança e, consequentemente, privacidade, antes do amadurecimento da governança de dados. Assim, muitas empresas já têm núcleos de segurança, mesmo sem ter ainda formalizada a presença da governança de dados nas suas estruturas. Desta forma, o casamento entre governança de dados e segurança passará a compor um foco mais integrado, onde também entrará a figura do CTO, caso haja. Por exemplo, dentro da gerência de segurança, teremos processos de gerência de incidentes de segurança, vazamentos, impactos, etc. Gerência de mudanças, via mudanças, é que também se introduz brechas de segurança nos dados. Gerência de riscos, ação proativa para se mitigar e contingenciar riscos de dados. E gerência de correções, garantir que se corrigiu corretamente o que deveria. Tudo isso deverá ser estabelecido com a governança de dados, via políticas, padrões e processos e outros P's. Visão prática do casamento de governança de dados com leis de proteção. Se analisarmos os principais P's da governança de dados, veremos que há vários deles com perfeito encaixe nos aspectos das leis de proteção de dados, como o LGPD. Patrocínio. Esse será o mais fácil deles, pois envolverá aspectos de alto risco de multas e arranhões na reputação da empresa. As multas vultuosas aplicadas pela UE serão indiscutivelmente um fator decisivo neste quesito. Assim, analisadas as condicionantes da empresa e seu encaixe nas premissas dessas leis, o patrocínio deverá ser obtido com facilidade pelo tamanho do risco desenhado. Políticas. Aqui entrarão as diversas políticas de segurança e privacidade de dados, algumas já em curso nas empresas. O detalhe é que deverão ser rigorosamente observadas em função das penalidades aplicadas para no compliance. Por exemplo, haverá políticas para definição de consentimento, políticas para definir ações de notificação de incidentes de segurança, para a escolha dos agentes processadores, etc. Padrões. Padrões sob controles de dados pessoais deverão ser definidos a fim de proporcionar melhor gerência sobre eles. Por exemplo, padrões sobre dados, criticidade, técnicas de criptografias ou anonimização aplicadas serão definidos, bem como possíveis medidas sobre o entorno dos dados pessoais, como indicadores de consentimento, de direito à explicação do uso, direito ao esquecimento, vazamento, etc. Processos/procedimentos. Alguns processos/procedimentos novos deverão ser desenvolvidos/revistos com foco nas exigências das leis de proteção. Processos/procedimentos de registros de incidentes, tipo ITIL, de mudanças com foco em preservação de dados pessoais e de riscos, como DPIA, Data Protection Impact Assessment. Os processos de negócios também serão analisados visando a identificação dos dados pessoais e como estes serão usados, atualizados e como comporão relatórios, etc.
As áreas que são responsáveis pelos processos e seus dados apontarão os owners de dados e potenciais gestores, sendo que, neste caso, o foco é privacidade e segurança. Os procedimentos são os detalhes dentro de um processo específico, podendo ser fatorado e usado em vários outros. Papéis/pessoas. A GDPR e LGPD poderão exigir a definição de gestores de dados de segurança e privacidade para os dados mais críticos dentro do contexto de dados pessoais. A criação do gestor ou de um grupo de gestores envolvidos com segurança e privacidade, com o rótulo de DPO, Data Protection Officer, poderá ser definido trabalhando com a área de governança de dados. Participação/comunicação. É uma abordagem fundamental, pois ajuda na divulgação de um programa essencial como este. Envolverá mecanismos de conscientização sobre a criticidade das leis, a participação de todos os envolvidos e o alinhamento com as ações em desenvolvimento, sempre visando a minimização dos riscos e o pronto atendimento aos usuários de dados. Performance. Cuidará de medidas e indicadores sobre os principais processos e sua aplicação na empresa. Apontará números de incidentes, valores acumulados de multas, problemas judiciários envolvidos, problemas com processadores, evolução do número de representantes, etc. Abordagem da governança de dados com as leis de proteção. Os principais passos de uma abordagem de governança de dados em conjunto com o GDPR ou LGPD, por exemplo, são: 1. Levantar e analisar os processos de negócios que tratam dos dados pessoais. Os dados envolvidos são os dados que permitem identificação direta, indireta ou de alta sensibilidade dos proprietários de dados, sejam clientes, funcionários, parceiros, etc. Aqui, em função do porte do projeto, algumas áreas e dados poderão ser priorizados. 2. Identificar e catalogar no glossário de negócios os dados DPIS, com detalhamentos do ciclo de vida envolvendo processos, dados, tipos de processamentos, criação, modificação, eliminação, regras de retenção, áreas e SME, Subject Matter Experts, especialistas no assunto, além de criticidades, sensibilidades, etc. Observe que os mesmos conceitos de 5W2H já discutidos nos frameworks de gestão e governança de dados podem ser aplicados aqui no projeto relacionados às leis de proteção de dados. Por exemplo, quais os dados que temos armazenados acerca de cliente e empregados que são os targets das leis? Aqui é o what. Quais são as áreas e usuários que estão envolvidos e mantêm ou são responsáveis por esses dados? Aqui nós temos o where ou who. Que dados são compartilhados com terceiros? Aqui nós temos o what, which and who. Qual a origem desses dados, representando where and how? Ao analisar cada dado, deverá ser feita uma avaliação por especialista em direito digital, por exemplo, da base legal que sustenta o uso daquele dado. Poderá ser a finalidade a que se propõe o uso, desde que para fins legítimos, específicos, explícitos e informados para o titular. Outro ponto a ser observado é se há adequação do tratamento com as finalidades informadas, ou seja, se há intenção do uso e o tratamento são compatíveis. Também a necessidade, considerando o mínimo necessário, será avaliada com vistas à finalidade. A esses itens estão associados outros princípios constantes, atrelados ao livre acesso que os titulares deverão ter, facilitado e gratuito. Os aspectos de integralidade, dados estão todos lá,
qualidade, dados estão corretos, a transparência, informações claras e precisas, segurança, aspectos de como os dados estão sendo protegidos, prevenção, aspectos profiláticos com relação a evitar danos, não discriminação, garantia de não uso de tratamentos ilícitos e abusivos e, finalmente, a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes. 3. Definir uma estratégia de privacidade, segurança e risco alinhada com a estratégia de dados e a de negócios da empresa. Os aspectos de segurança e privacidade passam a compor uma visão mais alinhada com a estratégia da organização. Por exemplo, quais são os impactos de um vazamento? Pensar em riscos e mitigação. Alguns P's da governança: processo de divulgação e conscientização sobre o problema de não aderência às leis de proteção, processo de inventário e documentação dos dados existentes, processo de revisão dos planos de privacidade existentes, caso haja, procedimentos para verificar se os planos estão cobrindo os aspectos de direitos individuais preconizados pelas leis. Por exemplo, requisições de informações, consentimento, parental guide, notificação de vazamentos, eliminação de dados, privacidade por projeto, DPO, caso sejam requeridos. Processos de atendimento aos questionamentos de data subject, proprietários, plano de risco e mitigação. 4. Definir formalmente, baseado nos passos anteriores, as áreas responsáveis e gestores para os dados, atribuindo accountability e responsabilidade para esses envolvidos. Definir políticas, padrões, processos e procedimentos para acompanhar os movimentos do programa relacionados às leis de proteção. Considerar na metodologia de desenvolvimento de sistemas, seja ágil ou tradicional, os aspectos de privacidade by design. Definir o P da performance, estabelecendo medidas e indicadores de controle e de compliance. Esses indicadores deverão ser tratados como metadados e armazenados no glossário barra repositório dos dados e apontam para como o programa está evoluindo. Considerar a integração entre segurança e privacidade dos dados com outras dimensões da gestão de dados, como qualidade dos dados, gerência de metadados, gerência do ciclo de vida dos dados e gerência de risco de dados. A gerência de qualidade dos dados assegurar que os dados pessoais estão no nível mais atualizados e precisos. A gerência de metadados garantirá que os dados estão plenamente descritos com todos os seus elementos de identificação, definição e classificação. A gerência de ciclo de vida dos dados garantirá o entendimento dos processos e fluxos de dados, com a percepção de potenciais transformações aplicadas neles e suas vulnerabilidades. A gerência de risco garantirá que os dados estarão mantidos na estrita definição das leis de proteção, com controle sobre cenários de riscos, probabilidade e impacto, além de aspectos de contingência e de mitigação. No próximo episódio, vamos falar de governança / gerência e a ética nos dados. Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.